Muito bem, meus amigos. Hoje nós vamos fazer uma reflexão em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é o 5, Bem-aventurados os aflitos. E a gente fala o Evangelho segundo o Espiritismo, mas nada mais é do que o Evangelho mesmo, né? É que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente a parte moral e com diversas explicações, diversos pontos de vista que nos favorece o entendimento e a reflexão, né? Agora, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que sofrem, algumas traduções nos falam, bem-aventurados aqueles que choram, algumas outras traduções também nos falam dessa forma, né? Aí nós devemos refletir e pensar da seguinte maneira: como podemos ser felizes pelo sofrimento? Nossa, seria uma tradução meio antagônica, meio contraditória. Como alguém pode ser feliz sofrendo? Mas então a gente tem que refletir e separar o que é do homem e o que é de Deus, o que é do espírito e o que é humano. E a razão nos traz que, embora nós não nos atrevemos a dizer o que é Deus, porque nós não temos essa condição, mas a razão nos traz que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso e que Deus é justo. Dessa forma, a gente pode começar a pensar que, de repente, a forma com que nós estamos escutando este ensinamento de Jesus, essa bem-aventurança, talvez seja uma forma muito humana de se pensar as coisas, de se refletir as coisas. Então, a partir deste momento, a gente vai começar a pensar de uma outra forma. Jesus não nos prometeria o consolo se ele soubesse que não seríamos consolados. Nós seremos consolados. Mas que tipo de sofrimento, do que Jesus estava tentando nos ensinar? Olha só como que nós podemos modificar a forma de pensamento. Vamos pensar assim? Bem-aventurados os que aprendem, porque serão consolados. Olha só como já modificou a nossa forma de visualizar essa questão. Muitos de nós ainda estamos imersos dentro do nosso modo de ver as coisas e que nem sempre são tão bons assim. Alguns de nós ainda estão no processo de culpabilizar as coisas. Então culpabilizamos o exterior e culpabilizamos muitas vezes flagelando nós mesmos, martirizando a nós mesmos. Então a gente deve pensar da seguinte maneira: algumas pessoas pensam assim: este meu sofrimento atual é por conta de vidas passadas. Mas a pessoa não para analisar que muitas vezes essa dificuldade que ela está passando não corresponde a outras vidas. Claro, nós sabemos que muitas dificuldades que passamos são alguns ajustes que temos que obter de outras vidas que tivemos, de outras existências. Mas a maior parte das nossas dificuldades, a maior parte das nossas aflições estão em torno da nossa encarnação atual. Está em torno da nossa atual existência. Nós somos frutos de escolhas. Nós escolhemos. Quando Jesus nos fala, bem-aventurados os que sofrem, ele está falando para a gente da dor. A dor realmente é incômoda.
Mas como que nós estamos enfrentando a dor? Porque se nós analisarmos o nosso corpo físico, nós estamos andando, nós damos um tropeção, então a dor é imediata. O que a dor faz com a gente? Ela nos avisa. Ela é um alerta. Jesus, sabiamente, quando nos fala que bem-aventurados os aflitos, ele está nos falando da parte pedagógica da coisa. O que estamos aprendendo com as nossas dificuldades. Então, à medida em que nós vamos aprendendo com as nossas dificuldades, praticamente e automaticamente nós somos consolados. É claro que muitos de nós esperam a consolação pós-existência aqui na Terra. Mas nós podemos buscar essa consolação hoje. Nós, a depender das escolhas que nós temos hoje, nós seremos já consolados posteriormente. É justo. É justo. Aí nós pensamos assim: Deus, que é todo bondade, misericordioso e justo. É justo? Ora, nós não estamos falando nem de justiça aqui, porque nós estamos falando de consequências de escolhas. Quantos casais a gente vê que no final das suas vidas, às vezes muitos anos juntos, né? Fala assim: poxa vida, mas eu perdi toda a minha juventude com este outro ser que está aqui do meu lado. Mas quem fez a escolha? Quem escolheu estar junto? Não foi somente o outro, não podemos culpar o outro. Nós também escolhemos. Nós também tivemos a nossa parte de escolha. Aí nós começamos a refletir e pensamos assim: por que nós estamos sentindo essas aflições? Nós devemos, neste momento, começar a refletir um pouquinho diferente. Porque se nós trocarmos o porquê nós estamos sentindo isso pelo para que estamos sentindo isso, ou para que estamos passando por isso, nós vamos observar que começamos aí um processo de aprendizado. Esse processo de aprendizado é muito bom para o nosso espírito, nos faz crescer demais. Agora, por que nós temos que ter toda essa análise, toda essa reflexão? Porque para nós o aprendizado vai nos fazer a não ter mais aquela dificuldade posteriormente. Aí nós vamos pensar assim: puxa vida, mas eu, coitado de mim, eu não me lembro do que eu fiz. Ora, podemos não lembrar, mas nós somos frutos das nossas escolhas. E à medida em que nós vamos praticando essas escolhas, as nossas dores são maiores ou são menores. Nós temos duas formas de encarar as nossas dificuldades, as nossas aflições. Uma forma é a pior delas, que é o mal sofrer. Então nós nos atormentamos voluntariamente. Nós nos atormentamos pelos mais diversos motivos. Nós nos atormentamos muitas vezes no nosso dia a dia. De que forma que isso acontece? Muitas vezes nós nos esquecemos da escola que Deus nos deu para o nosso crescimento espiritual. E de que forma que nós esquecemos? Ficamos 24 horas, 7 dias por semana no trabalho, em busca de, muitas vezes, coisas materiais que não nos são necessários. Nós nos atormentamos voluntariamente por aquilo que não nos são necessários.
Quantas vezes deixamos os nossos filhos, deixamos os nossos finais de semana para estar no trabalho ou para estar praticando alguma coisa que não nos deixa convivência com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos parentes, que Deus nos proporcionou para o nosso crescimento espiritual e aprendizado. Quantas vezes culpamos os outros pelas nossas mazelas? Quantas vezes, pelos mais diversos problemas de vício, por exemplo, não porque o outro me levou, não porque eu só estive lá porque alguém me fez eu estar lá, mas e a minha escolha? Quem decidiu estar lá? Quem foi que decidiu partir por aquele caminho? Muitas vezes nós sabemos qual é o caminho. Nós sabemos o resultado do caminho, mas nós insistimos no caminho. Agora temos que analisar e pensar um pouquinho diferente. Embora Jesus nos disse e nos traz que existe as aflições, que existe sim o sofrer, que existe os choros, sim existe, mas ele nos diz que seremos consolados. E então nós seremos consolados, sim. De que forma? Quando nós fazemos o bem sofrer. O bem sofrer é vivenciar a vontade de Deus em nossas vidas. Vivenciar a vontade de Deus em nossas vidas é seguir conforme nós vamos, através das nossas reflexões, entendendo os caminhos que Deus nos quer dar, entendendo os caminhos que Deus nos propôs. Muitos de nós não nascemos para ter fortunas, muitos de nós não nascemos às vezes para ter família, muitos de nós às vezes não nascemos para ser doutores, para ter títulos, mas cada um de nós tem uma missão importantíssima, tão importante como qualquer outra, tão importante como as mais famosas que conhecemos. Cada missão nossa é de fundamental importância. E então nós chegamos a uma bem-aventurança mais, vamos dizer, dentro da razão, que seria: bem-aventurados os que se esforçam para superar as dificuldades, porque serão consolados. Nós que nos esforçamos diariamente para superar as nossas dificuldades, as nossas aflições, somos bem-aventurados e automaticamente estamos sendo consolados. Um médico, um doutor, um psicólogo, daquele Médicos Sem Fronteiras, todos devem conhecer, lá na África, num vilarejo muito pobre, ele dá um depoimento muito interessante na revista deles. Ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês, vou ler para a gente, na verdade, para a gente poder refletir junto. Ele diz o seguinte: trabalhar aqui pode ser difícil. Quando preciso de um descanso, subo ao telhado da nossa clínica. De lá, você pode ver muitos pássaros e que as pessoas os alimentam. É tão estranho pensar que, mesmo elas não tendo para si, ainda assim alimentam os pássaros. Penso que essa atitude elas vejam como uma forma de liberdade. Aquelas pessoas, diante de todo o sofrimento delas não terem absolutamente nada, viverem em torno das piores doenças que a Terra tem, diante da fome, diante de não ter um abrigo, de não ter uma casa, o pouco que elas têm, elas percebem que os pássaros também precisam e também elas alimentam os pássaros. O psicólogo nos diz que
É como se fosse uma forma que elas encontram de liberdade. Diante da dor, da extrema dor que aquelas pessoas possuem, elas encontraram um dos maiores mandamentos que Jesus nos trouxe. O segundo maior mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. E então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós, muitas vezes, ficamos imersos em nossos problemas e não conseguimos vislumbrar o que Jesus nos trouxe como bem-aventurados, como felizes aqueles que sofrem, felizes aqueles que aprendem, felizes aqueles que estão dispostos a superar as dificuldades, que estão dispostos a dar de si um pouquinho mais que seja, mesmo diante de suas dificuldades, para os outros que estão um pouco mais necessitados. Felizes de nós que temos no coração aquela mensagem que a gente já escutou em diversos lugares: tudo passa. E tudo passa mesmo. O quanto mais aprendermos, o quanto mais nos dedicarmos a superar as nossas dificuldades, a não lamentar, a não se vitimizar, mas sim tomar o reio de nossas vidas, endireitar os nossos caminhos e acreditar constantemente que tudo passa e passa de verdade. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, que a paz de Jesus esteja com todos nós.